Olá, boa noite. Homem é baleado em Patos de Minas e fica em estado grave. 2 pessoas foram presas. E mais. Em encontro de lideranças, autoridades inauguram rodovia que liga a cidade de Cruzeiro da Fortaleza a municípios da região. Geladeira pega fogo em residência do bairro Lagoinha, em Patos de Minas. Acidentes são registrados pela Polícia Militar Rodoviária na região. Mais uma etapa da vacinação antirrábica é realizada em Patos de Minas. Combustível tem mais um aumento e gasolina pesa no bolso do consumidor. Diminuir consumo de sal pode evitar diversas doenças. Desempregada, mulher pede ajuda para conseguir manter as contas da casa. E você vai conferir os 45 anos da Orquestra Sinfônica Música de Qualidade. A partir de agora no NTV News. A gente começa a NTV News de hoje com uma grave notícia porque uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de ontem, no fim da Avenida Brasil, próximo ao campo de futebol do Cristavo. O Alisson Basílio Ferreira, de 26 anos, conhecido como Tega, foi atingido por 5 disparos de arma de fogo e foi socorrido por populares até o hospital regional. A informação é de que ele está em estado grave. Durante rastreamentos, a polícia prendeu no bairro Nossa Senhora Aparecida Rony Herbert Braga de Oliveira, de 21 anos, por ser o autor dos disparos efetuados contra ele e que confessou o crime. Ele apontou Charles Henrique Correia, de 20 anos, por ser o mandante do crime. Charlão nega. Na casa de Charles, a polícia ainda encontrou uma grande quantidade de maconha. A arma usada no crime não foi localizada. Uma ocorrência de incêndio à residência foi registrada ontem à noite aqui em Patos de Minas. A geladeira da casa pegou fogo. Não houve feridos no local. O fato aconteceu na rua João Pessoa, bairro Lagoinha, por volta das 8 da noite desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para atender a ocorrência. Não havia moradores na residência no momento do ocorrido. O local ficou coberto por fumaça, mas os danos causados pelas chamas foram concentrados apenas na cozinha da casa. Nós viemos para cá bastante rapidamente, né? Chegamos aqui, nos deparamos com essa casa fechada e com bastante fumaça. Nós vimos que a porta da frente estava apenas encostada, então nós fomos para dentro do imóvel fazer aquela busca por pessoas, né? Enfim. Graças a Deus não tinha ninguém lá dentro da casa, apenas danos materiais, né? E nós nos deparamos com um foco de fogo em uma geladeira na cozinha. Então nós fizemos o combate a essa chama, depois ventilamos o imóvel para tirar toda essa fumaça quente que ainda estava lá dentro. Lá dentro todos os cômodos ficaram tomados por fumaça, né? Mas os danos maiores pelo fogo foram concentrados na cozinha, principalmente na geladeira. Felizmente, aí sem feridos. E olha só, um homem de 52 anos foi preso ontem pela Polícia Civil de Araxá, acusado de abusar sexualmente da própria neta. A garota tem apenas 10 anos e ficou grávida em decorrência dos abusos. O avô materno da garota estava cometendo os abusos já por alguns meses. A família apenas percebeu o fato após notar mudanças corporais na vítima. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia para a realização de exames médicos, além da assistência de órgãos de proteção do município. A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente de trânsito no fim da tarde de ontem na BR-352, no município de Lagoa Formosa. O veículo capotou após uma derrapagem. O motorista ficou ferido. O condutor do Ford Ka contou que transitava sentido a cidade de Lagoa Formosa quando, no quilômetro 193, percebeu que um caminhão estava parado, possivelmente por um problema mecânico, ocupando parte da via. Ele disse ainda que, ao chegar próximo ao veículo de carga, se deparou com óleo derramado no asfalto, o que provocou a perda do controle da direção. Desgovernado, o Ford Ka bateu contra o barranco que fica ao lado da rodovia e capotou. O motorista foi socorrido e levado até o atendimento médico no pronto-socorro em Lagoa Formosa.
Ele teve fratura na clavícula. E outro acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, desta vez na madrugada de hoje, no quilômetro 181 da BR-352, no trevo do aeroporto municipal aqui em Patos de Minas. Uma caminhonete teria saído da pista após o motorista perder o controle da direção. Ele tentou voltar para a pista, acelerando o automóvel, mas ele se incendiou. O homem de 20 anos foi preso por ter a CNH apenas para motocicleta e por embriaguez ao volante. O motorista disse que estava dirigindo a Saveiro, sentido Lagoa Formosa, a Patos de Minas, quando perdeu o controle da direção, já próximo ao trevo de acesso ao aeroporto da cidade. O veículo bateu no meio-fio da rodovia e saiu da pista para o lado direito. Ele relatou ainda que acelerou muito o veículo tentando sair do local, porém, como estragou a parte de baixo, o carro não saiu. Ainda segundo ele, repentinamente o carro pegou fogo na parte da frente. O veículo foi totalmente destruído pelo fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas. O condutor não se recordava do motivo que o levou a perder o controle da direção. O homem possui habilitação apenas na categoria A e, após teste do bafômetro, foi constatado o crime de trânsito, de dirigir sob influência de álcool. Ele foi conduzido para a delegacia de plantão aqui em Patos de Minas. E a Polícia Civil de Carmo do Paranaíba indiciou ontem, no Dia do Idoso, 3 indivíduos de 34, 37 e 40 anos por tentativa de feminicídio e maus tratos. A vítima é a mãe deles, uma idosa. A informação é de que a senhora de 68 anos, que possui sérios problemas de saúde, estaria sendo vítima de maus tratos por parte dos seus próprios filhos, sendo que um deles teria tentado matar ela mediante asfixia, a fim de que a idosa desse a ele o dinheiro da sua aposentadoria. Os investigados são usuários de drogas e deixavam a mãe em situação extremamente precária e desumana. A seguir, você confere a previsão do tempo e mais uma etapa de vacinação antirrábica. A vacinação antirrábica continua em Patos de Minas. Neste sábado, teve início a segunda etapa da campanha. Podem receber a imunização cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. A campanha antirrábica 2021 para cães e gatos com idade acima dos 3 meses de vida teve início no dia 1º de setembro. Em Patos de Minas, os primeiros animais vacinados foram os da zona rural. Já na área urbana, a campanha acontece ainda em 4 etapas, sempre aos sábados, de 8 da manhã às 16 horas. A primeira etapa foi realizada em 18 de setembro e a segunda começou neste sábado, dia 2 de outubro. Até o momento nós já vacinamos em torno de 10 mil animais e a nossa meta são 25 mil animais, entre cães e gatos. Todos os animais acima de 3 meses, os cães e gatos, podem ser imunizados. A terceira etapa está marcada para 16 de outubro e a quarta será no dia 23 de outubro. Na zona rural, a vacinação continua até o mês de novembro. E enquanto para uns o cuidado maior se deve pelos familiares e amigos, além do próprio animal, para outros é uma forma de cumprir o papel de cuidar de outras vidas. Eu tenho uma neta pequenininha que gosta muito de brincar com ela, então eu fico muito preocupada. Tem as pessoas também que vão na minha casa. Para cumprir a missão que nós temos aqui na terra de cuidar dos animais. E outra coisa, eu já fui ofendido de cachorro doente aqui há uns 40 anos atrás, então eu sei o peso que é tomar sem vacina igual eu tomei. Então é a importância que a gente está cuidando deles e procurando não espalhar a doença, que é muito fatal, né? Ela é uma doença perigosa, que é a raiva. Pois é, fiquem atentos aí às datas para que vocês imunizem os seus animaizinhos. E por falar neles, a história que eu vou te contar agora vem de Januária, no norte de Minas, e tem todos aqueles elementos que aquecem o nosso coração. Um menino e o avô dele adotaram um cachorrinho que havia sofrido uma lesão grave depois de uma briga com outros cães. O bichinho tornou a vida da família mais feliz. Paçoca só consegue andar por causa deste improvisado andador.
feito de canos de PVC adaptados a 2 rodinhas. Tudo porque as pernas traseiras sofreram uma grave lesão, comprometendo a coordenação motora, o que possibilitou o animal de andar. Após ele ser agredido por 2 cachorros de rua, ele lesionou a medula e paralisou a parte traseira. E a fim de uma qualidade de vida melhor, o meu filho Matheus buscou na internet uma forma de fazer uma cadeirinha, né? Para que com que ele tivesse mais mobilidade. Paçoca ainda faz uso de fraldas descartáveis. É porque ele não tem mais o controle, né, orgânico, por motivo de ter lesionado a coluna. Sempre que necessário, mas é 3 vezes ao dia. Todos os dias, seu Elísio e o neto vão à praça e levam o animal de estimação para passear. A preferência pela vida e por pior situação que encontre seu pet, nunca abandone, né? A humanidade agradece. Eu fiquei feliz, porque ele ia andar de alguma forma. O que você diria para outras pessoas com relação a gostar, amar e fazer bem os animaizinhos? Não só esse cachorrinho, mas todos os outros. Elas têm que tratar bem os animais. Tem gente que é cruel, não gosta, uma pedra. Mas tem gente que ama. Os animais são o melhor amigo para a vida. Para você acolher e não abandonar. E vamos agora à previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de risco potencial para ventos intensos e chuvas no primeiro fim de semana de outubro no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O alerta vale para hoje, inclusive a gente acaba de receber informação aqui que já está chovendo. Apesar de elevadas, a tendência é de diminuição das temperaturas máximas, com variação entre 33 e 34 graus amanhã. Vamos falar a seguir mais um bloco aqui onde a gente fala que mulher pede ajuda para custear despesas da casa e preço da gasolina volta a subir. Estamos de volta e agora a gente fala de futebol. O América entrou em campo agora há pouco contra o Cuiabá. A partida começou às 17 horas na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. E foi válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terminou em 2-0 para o América. E o Atlético Internacional se enfrentam daqui a pouco às 21 horas no Mineirão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. O Colorado busca voltar a vencer o Galo no Estádio Mineiro após 12 anos. Líder da competição com 46 pontos, o Atlético precisa superar a eliminação da Libertadores na última terça-feira. O Inter vai ao Mineirão defendendo uma invencibilidade de 8 jogos. A equipe tem 32 pontos. E vindo de empate fora de casa contra o Guarani, o Cruzeiro volta amanhã a campo e encara o Brasil de Pelotas no Mineirão. A partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está marcada para as 11 horas. Com 32 pontos conquistados, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo ocupa a 15ª colocação. O adversário, por sua vez, tem a metade dos pontos e é o Lanterna. Os negócios movidos à tecnologia prosperaram na pandemia. Foi o caso dos startups, que são empresas inovadoras em busca de investimentos. As soluções criativas envolvendo o universo digital, principal matéria-prima deste segmento, se torna uma moeda extremamente valorizada. Uma pesquisa apontou isso, que os investimentos em empresas nacionais cresceu mais de 300% neste ano, em comparação com o ano passado. Em Minas, o cenário é ainda mais promissor. O termo startup surgiu no fim da década de 90, no auge da bolha da internet. Sendo um modelo de negócio escalável, mas também incerto, é preciso se arriscar na busca pelo sucesso. É o caso do Roberto, que está há 22 anos nesse mercado. Já teve empresas de vendas de telefonia e de sons personalizados para celular. Hoje, a sua startup comercializa soluções no atendimento digital ao consumidor e emprega 1.000 pessoas. Transformando agora o WhatsApp numa nova presença digital da marca. As pessoas agora, além de acessar o site, além de acessar um aplicativo, ela pode simplesmente
procurar a marca dentro do WhatsApp e começar uma conversa digital. Essas empresas de tecnologia e inovação seguem acumulando bons resultados, mesmo diante da crise econômica no Brasil. De acordo com o levantamento da plataforma Distrito, somente no mês de agosto, esses negócios captaram mais de 770 milhões de dólares em investimentos, um volume 3 vezes maior que no mesmo período do ano passado. A gente percebeu que empreendedores estão cada vez mais se qualificando e surgindo à medida que novas empresas de tecnologia surgem no Brasil. A gente percebe cada vez mais um olhar estrangeiro para o mercado brasileiro, então investidores lá de fora têm colocado cada vez mais o capital deles aqui no Brasil, entendido que existem oportunidades e dores para serem solucionados. E corporações também entenderam que com inovação elas conseguem ir mais adiante, conseguem ter mais produtos cada vez mais aderentes ao mercado e acelerar um pouco a transformação digital delas. Alguns fatores, como o amadurecimento do mercado brasileiro de startups e a digitalização dos processos acelerada pela pandemia do coronavírus, podem explicar o aumento do capital investido. Essas empresas tecnológicas são hoje opções rentáveis de investimentos. Em outubro de 2020, Roberto conseguiu um dos maiores aportes financeiros de Série A da história do país. Foram 100 milhões de dólares. Na cotação atual da moeda, mais de 525 milhões de reais. A gente, naquele momento até hoje, a gente conseguiu ter as 4 características que a maioria dos investidores de tecnologia procura numa empresa. Uma está atuando num mercado que é gigantesco. O segundo é um produto que tem aderência ao mercado, que realmente consegue resolver aquele problema, entregar aquela solução que você está descrevendo que o mercado precisa. O terceiro pilar é estar mostrando crescimento. A gente, desde 2018, a gente vem crescendo numa taxa superior a 100% ao ano. E o último deles é um time capacitado, experiente e engajado. No consolidado do ano, o total de recursos recebidos pelas startups brasileiras ultrapassam os 6 bilhões de dólares. E para desburocratizar e criar um ambiente mais favorável e regulatório para as empresas de inovação, atraindo ainda mais investidores para o setor, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em junho o Marco Legal das Startups, sendo um projeto do Legislativo. Porém, o Estado de Minas está um passo à frente do governo federal. Em 14 de janeiro deste ano, o governador Romeu Zema também sancionou o projeto da Assembleia do Marco Legal das Startups Mineiras. A lei adota medidas de estímulo ao desenvolvimento dessas empresas tecnológicas em Minas Gerais. A gente já tem visto alguns movimentos de vários órgãos para abrir e utilizar desse marco legal das startups para incorporar essas soluções tecnológicas dentro do governo. E para as startups isso é extremamente interessante, porque no final das contas é uma facilitação do acesso a um mercado que antes era quase inacessível para elas, e para a população é ainda mais interessante, porque no final das contas ela vai estar tendo acesso muito em breve a serviços ainda mais digitais, ainda mais ágeis, com uma qualidade maior. Com esses facilitadores, a tendência é que os investimentos para as startups brasileiras, principalmente os estrangeiros, continuem em alta. Nosso entendimento é que esse montante que hoje é de 6,5 deve aumentar para 20, 30 nos próximos anos também, sem dúvida. Agora a gente fala do preço médio da gasolina no país, que segue firme aí acima de R$ 6,00 e passa de R$ 7,00 em algumas localidades. Nessa sexta-feira teve mais uma alta no valor de 7 centavos. O fato, que já pesava aí no bolso do consumidor, pesa ainda mais. Os dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, apontam a 8ª alta consecutiva na semana até 25 de setembro, em meio a novos recordes na cotação do barril de petróleo e de temores de uma crise energética na Europa. Uma parte do aumento se deve à maior demanda. Os programas de vacinação contra a Covid-19 têm permitido que diversos países reabram suas economias. E o impacto da retomada tem sido, em algumas regiões, mais forte do que o esperado. Com a nova alta, o consumidor se vê cada vez mais apertado. Não, isso aí é uma pouca vergonha.
6,70, não, isso é um absurdo. Nossa, extremamente assim, exorbitante. O brasileiro, considerando o salário ele tem que garantir os direitos fundamentais. Com o salário que nós temos, um salário aí, como é que nós vamos ter pelo menos o que é a dignidade do ser humano, que são os direitos fundamentais? Agora imagina o combustível, está totalmente fora da realidade do salário que nós temos aí, nosso salário, nossa realidade aí no Brasil. Aí tá ruim demais esse aumento, né? Que vai ficando só mais difícil as coisas, né? Deve gastar uns R$200 de gasolina por mês só aqui dentro da cidade, né? E com a crise inflacionária, o aumento dos preços de praticamente tudo que se consome e sem mudanças significativas no salário mínimo do brasileiro, fica ainda mais complicado economizar. Para uns, o jeito no futuro próximo vai ser deixar de utilizar o veículo. Na verdade, eu não ando muito, eu assim, até tenho uma economia nesse sentido, mas assim, buscando a realidade do Brasil, está totalmente porque as pessoas precisam trabalhar com combustível desse preço, como é que faz? Tá difícil, né? Tem que andar menos, né? Ficar mais quieto, né? Andar a pé, né? É parar de andar de carro, né? Não é verdade? Tem que parar de andar de a pé, ou bicicleta, esse trem. Não tá fácil, não. E agora a gente mostra a situação de uma moradora do bairro Alto da Serra que está desempregada e faz apelo para conseguir pagar as contas de água e luz. A Lilian perdeu o emprego com carteira assinada no ano passado e desde então vem enfrentando dificuldades para manter o orçamento familiar. Tá meio complicado vivendo de cestas básicas, né, que o CRAS fornece. Por muita ajuda, eu peço aos meus amigos. Eles me ajudam e vai indo com as minhas faxinas, o auxílio, e vai indo assim, vamos levando. Enquanto isto, as contas de água e energia elétrica, além da prestação da casa onde reside, vão se acumulando cada vez mais. Tá muito difícil, não estou conseguindo. Com essa pandemia, sem serviço, acumulou os talão de água, luz. Eu consegui, como eu recebi o auxílio esse mês, aí eu consegui pagar um atrasado só, um de água só, mas ainda ficou 6, ainda 0,7. Aí eu não tô conseguindo. Aí a mulher da Caixa já levou meu nome pro SPC já, cada prestação da casa, né? Falou que eu posso até perder meu imóvel. Aí como é que eu vou ficar na rua, né? Com a minha filha, né? Não tem como, então tá muito complicado, mas quero pedir a população para eles me ajudar até eu quitar minhas dívidas, mas eu quero trabalhar, arrumar um serviço para mim, quero trabalhar para mim, controlar, tocar a minha vida. Outra situação que preocupa é o medicamento da filha adolescente, que precisa ser mantido regularmente. É contínuo o medicamento dela, porque ela é muito ansiosa e ela passa mal. Não tô tendo, que eu tava comprando, não tá tendo na farmacinha. Aí quando ela passa mal, fica ansiosa. Não dá, né? Com a perda de uma renda certa e o risco de ficar sem água e energia, a situação tem tirado o sono desta moradora do bairro Alto da Serra. Tem. Nossa senhora, que você ficar sem água, sem luz, é muito ruim, né? Então eu nunca chamei assim, dei entrevista em TV, que graças a Deus eu nunca precisei. Eu não tô aqui para me fazer graça para ninguém, porque muita gente quer te apontar. Nossa, mas é nova, pode trabalhar e coisa, pode trabalhar, mas se puder ajudar, porque tá difícil mesmo, porque acumulou e eu não tô conseguindo. Por isso que eu tô aqui pedindo um apelo de vocês, da população, quem puder me ajudar, eu agradeço, que Deus vai abençoar. Muito. Pois é, anotem aí, porque quem puder ajudar a Lília, o telefone para contato é 998793126, ou pode ir até a residência dela, que fica na rua João Pereira Ramos, 171, no bairro Alto da Serra.
A seguir, seminário de evangelização infantil é realizado em Patos de Minas e especialista alerta que diminuir consumo de sal pode evitar diversas doenças. Vamos falar de saúde. Você se policia em relação à quantidade de sal que coloca nos alimentos da sua casa? Pois é, saber regrar a quantidade pode evitar doenças e até mortes relacionadas à hipertensão e ao excesso de sódio na alimentação. Ele se faz presente na alimentação de muitos brasileiros, mas exige atenção para se evitar o excesso. Estamos falando do sal. Você é uma pessoa controlada com o consumo de sal nos seus alimentos? Médio, eu não consumo muito não. Pouco. Consumo médio bastante, considero bastante. Mas vai sal na comida toda ou é só em uma coisinha ou outra? Não, na comida toda. Todas as comidas. E você se policia? Você fica preocupada ali de estar consumindo muito ou não? Não. Não olha nada? Não olho não, eu tempero a gosto e como. Evitar o consumo excessivo do item é essencial para prevenir, por exemplo, o aumento da pressão arterial e, consequentemente, diversas doenças relacionadas ao exagero de sal na comida. Ele está relacionado a várias doenças. A mais assustadora é o câncer, né? São vários tipos de câncer que o sal pode estar relacionado, que o excesso de sal causa. Doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, pressão alta, vários outros tipos de doenças, como pedra nos rins, também é causado pelo excesso de sódio, de sal. Então, assim, realmente há uma política de saúde para que a população diminua a quantidade de sal nos dias de hoje. Dados apontam que a redução voluntária de sódio em alimentos industrializados no Brasil poderá prevenir mais de 180 mil diagnósticos de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão em um período de 20 anos. No Brasil, desde 2011, são estabelecidas metas para o teor máximo de sódio em alimentos prioritários de forma voluntária entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, promovendo reduções graduais no teor de sódio desses produtos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo máximo de sódio seja de apenas 2 gramas por dia, o equivalente a 2 sachês pequenos. Se a gente pegar os produtos industrializados, processados, tem muito mais do que aquilo. Então, quanto mais natural a comida, melhor. E o Instituto do Câncer, o INCA, indica menos do que 2 gramas para proteção contra o câncer, contra vários tipos de câncer. E atenção para as trocas que podem ser caras. Trocar o sal comum por sal rosa ou sal marinho, por exemplo, que dizem ser mais benéficos, pode não ser uma boa opção e, pelo contrário, trazer malefícios à sua saúde se também forem consumidos em excesso. O que manda é a quantidade do sal. Se você usar temperos, né, cebola, alho, cheiro verde, temperos no geral, é mais benéfico o sabor natural dos alimentos com esses temperos naturais do que a quantidade de sal excessiva. Não é o sal que dá sabor ao alimento, são os temperos. E um seminário de evangelização infantil foi realizado hoje aqui em Patos de Minas pela comunidade Shalom. O objetivo do evento foi levar a palavra de Deus às crianças, além de promover a interação e socialização entre elas. O evento lúdico contou com uma temática sobre o amor de Deus e sobre a diferença entre pecado e salvação. O seminário Kids, realizado na manhã deste sábado em Patos de Minas, teve como objetivo promover a interação social entre as crianças e passar a mensagem religiosa e de moral para os pequeninos. Esse seminário é para evangelizar as crianças, né, mostrar como o amor de Deus é grande para nós. Como que nós somos uma pérola, né? Onde Deus nos abraça, onde Deus nos guarda, né? Onde Deus cuida de nós.
A programação contou com uma recepção animada para as crianças, a pregação sobre o amor de Deus, uma dinâmica de caça ao tesouro, conduzida por 2 jovens caracterizadas de Pirata Coração de Gelo e Pirata Coração Bondoso, e finalizou com uma segunda pregação sobre pecado e salvação. A caça ao tesouro é as pérolas, né, que eles vão achar. Após eles acharem, vai ter a pregação, pecado e salvação, onde que eles vão aprender o que é pecado e a salvação. Como que você é salvo quando você peca? A nossa pregação ela vai girar em torno de um tesouro. O que seria esse tesouro? O amor de Deus. E nós vamos convidar as crianças para, junto com a gente, fazer uma tripulação para a gente caçar esse tesouro, que é o amor de Deus. Aí por isso a gente se caracterizou como piratas. Para as jovens, um momento também de servir a Deus e de serem instrumento para a palavra dele às crianças que estiveram presentes. Acho que cada criança que nós trazemos é uma alma, né? Uma evangelização a mais. Então esse evento, nós aqui estamos honrados, né? Porque as crianças são o nosso alvo, né? Crianças, nossos jovens também na nossa sociedade. Então aqui em Patos nós estamos em busca de jovens e crianças. Então esse momento hoje é muito importante para a gente consolidar, né, essa busca na evangelização e trazer mais e mais crianças para o amor de Deus, né, que nós acreditamos aqui que é o nosso principal caminho. É uma forma de servir a Deus mesmo. Ver que Ele está me usando com os meus dons para poder alcançar mais almas, buscar mais crianças, uma vez que a gente acredita que é a partir dessa idade mesmo que a criança vai estar entrando para a vida religiosa, que a criança vai começar a sua caminhada espiritual mesmo. Então é muito importante e para mim assim é muito gratificante poder estar servindo a Deus dessa forma. A seguir, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais completa 45 anos e autoridades inauguram rodovia em Cruzeiro da Fortaleza. Em Cruzeiro da Fortaleza, um sonho antigo da população foi realizado neste sábado com a inauguração de uma rodovia que finalmente teve a pavimentação concluída. A obra teve recursos estaduais, federais e contrapartida do município. Foi montado um grande evento para comemorar o momento tão aguardado. O encontro de lideranças que foi realizado na comunidade de São Lázaro contou com várias autoridades locais, além da participação de deputados das câmaras estadual e federal. Dia tão esperado, tão sonhado por toda a população aqui do nosso município, da nossa região. São 58 anos que nosso município foi fundado e em 5 anos nós conseguimos concluir essa obra tão sonhada. Nós recebemos esse pedido, essa demanda, juntamente com os demais prefeitos aqui da região também, importante ressaltar. Nós trabalhamos então junto aos ministérios para que nós pudéssemos conseguir a verba para essa tão sonhada pavimentação, demonstrando o nosso comprometimento com o homem e com a mulher do campo, com os nossos cidadãos da cidade de Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, que demandam, que trafegam por essa rodovia municipal. Essa rodovia, ela liga a BR-146, importantíssimo também, ou seja, nós estamos dando a oportunidade dessas pessoas que trafegam e que necessitam dela ter segurança. Na época de chuva tinha lama, na época do calor tinha poeira, e agora com a bênção de Deus e o nosso trabalho, em parceria com o prefeito Aguinaldo e os nossos vereadores, 100% pavimentada. Para nós é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui fazendo a inauguração dessa rodovia. É uma alegria, uma satisfação imensa poder estar aqui hoje. Neste momento que eu tenho certeza absoluta que passa a fazer parte da história, do município do Cruzeiro de Fortaleza, da comunidade do Brejo Bonito. Eu estive aqui alguns anos atrás, quando eu estava iniciando ainda no mandato como deputado estadual, e ouvi aqui da grande maioria das pessoas aqui de Cruzeiro da Fortaleza de que essa obra era um sonho, sonhado aí por muitos e por muitos anos, por décadas. E aí nós assumimos esse compromisso de, através dessa parceria com o nosso prefeito Aguinaldo, de poder realizar essa obra e concretizar esse sonho. A rodovia municipal recebeu o nome de Lilian Romão, em homenagem à professora que faleceu vítima de câncer. Realmente o nome da nossa irmã faz jus à rodovia. Era uma pessoa extremamente querida, carismática, e que convivia muito bem por onde passava. Ela trabalhou em Cruzeiro da Fortaleza, em Brejo Bonito,
e sempre muito bem recebida, e passava muito por essa estrada. Então, essa denominação para nós é uma gratidão imensa. Lília Romão, professora Lília Romão, uma mulher também que é tão respeitada aqui, foi respeitada aqui na cidade, que tem uma história. Que é uma professora muito querida aqui da região, e ela era esposa do vereador Luz Flávio, e ela faleceu, e nós demos o nome da rodovia Lília Romão. A obra da via, avaliada em cerca de 4 milhões, interliga a comunidade de São Lázaro a Cruzeiro da Fortaleza, com pavimentação asfáltica até a BR-146, facilitando o tráfego com outros municípios. Começou com simples 300 metros dentro da comunidade de São Lázaro. A partir daí, foi conseguido mais 300 metros até a BR e o restante veio por etapas. Foi, em média, 10 licitações, mais ou menos. São quase 7 quilômetros de pavimentação e assim é uma obra de muita importância para o município e região. Eu achava que nunca via, mas graças a Deus, com o apoio de todo mundo aí, nós conseguimos, né? Agora é entregar e tá, graças a Deus, e continuar seguindo em frente com os recursos aí com o nosso prefeito, agarrar na camisa dele e ajudar, né? No início o pessoal nem acreditava, porque foram tantos prefeitos que passaram e prometiam que ia fazer, né? Portanto, que na nossa campanha nós não prometemos que ia fazer essa obra. E começamos com 150 mil, mais 200 mil, e fomos ganhando até que a Gleice veio e colocou um valor mais alto, o Bosco colocou também. Então são os dois deputados que ajudou bastante a gente aqui. E uma senhora orquestra sinfônica de Minas Gerais está completando 45 anos. Na trajetória, espetáculos marcantes, inclusive com nomes internacionais. Uma orquestra que merece mesmo os aplausos. Sempre acostumada a grandes concertos, desde as suas primeiras apresentações, que já tiveram como convidado a regência do ilustre maestro Isaac Karabichevski. E até cantores internacionais, Andrea Bocelli e André Rieu, já se apresentaram com a Sinfônica de Minas. Atualmente a orquestra conta com cerca de 70 músicos, que com a pandemia nos últimos tempos tiveram que se limitar às apresentações virtuais e sem a presença do público. A orquestra, na verdade, ela tem essa característica inovadora. Ela está sempre, vamos usar a palavra da moda, se reinventando. E a gente pôde ver isso muito na pandemia, que ela partiu assim de imediato para a produção de vídeos e foram realmente um marco, nessa fase. A gente alcançou um público que até então a gente não tinha. Então isso veio, de certa forma, junto com essa produção nova da pandemia, que foram esses vídeos, e eu acho que isso deu uma visibilidade muito maior à orquestra, que até então a gente ficava restrito ao público aqui, presencial, E isso aí abriu os horizontes. Entre os músicos não faltam exemplos de dedicação. Alexandre Cange é um paulistano que está desde 2012 na Orquestra Sinfônica de Minas. Tinha voltado ao Brasil depois de ter ficado 20 anos na Holanda, onde eu toquei por 10 anos na Orquestra Filarmônica Holandesa, que é a orquestra da ópera. E depois dos 20 anos resolvi voltar ao Brasil, meu país natal, com um senso de missão, basicamente, que era o de trazer tudo que eu tinha aprendido lá fora ao Brasil, aos brasileiros. Spala é o nome dado ao primeiro violino. É o último instrumentista a entrar no palco. É o responsável pela afinação da orquestra. Um elo que representa os músicos na relação com o maestro. Fora isso, o Spala tem qualidades extramusicais, que são de diplomacia, conversar com todos, ser um agregador, uma figura que une a orquestra inteira,
não importando quais são as divergências políticas, sociais, etc. Isso para mim não importa nada. O que eu quero é que a orquestra seja um elemento único e que quando a gente esteja no palco a gente toque como uma alma, como um coração. E antes de encerrar o jornal de hoje, quero avisar que você já pode escolher entre as 101 candidatas que estão participando da 5ª edição da promoção Você Linda. Quem você acha que merece ser a vencedora? Só entrar lá e escolher. A proposta do programa Espaço Feminino NTV e Portal Pato Já é de transformar uma mulher com uma maratona de cuidados e serviços, contando com um time de profissionais de excelência. A votação vai até às 18h40 do dia 6 de outubro. As 3 mulheres que mais receberem votos serão anunciadas ao vivo no programa Espaço Feminino com Ludmila Bahia e o time de especialistas escolherá uma delas. Então é só você entrar lá no site patojá.com.br e votar. Vote bastante. Por hoje é só, obrigada pelo seu carinho, sua audiência, sua companhia aqui comigo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no programa Gui Boaventura a partir de meio-dia. Até lá e boa noite.